Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate. Hoje comigo, Débora Bergamasco, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Vinícius Poit. O Partido Democracia Cristã confirmou a pré-candidatura do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, no lugar de Aldo Rebelo. O anúncio veio após o antigo pré-candidato do partido publicar nas redes sociais uma nota de repúdio à indicação do ex-ministro. Joaquim Barbosa foi relator do julgamento do Mensalão. Ele foi o primeiro negro a presidir a Suprema Corte e ocupou o cargo entre 2012 e 2014. Desde então, vinha atuando na advocacia privada. Segundo a apuração do âncora Gustavo Uribe, a escolha faz parte de um processo de articulação política que começou em abril. Mas a reação inicial da sigla foi de cautela. Isso porque Barbosa já havia sinalizado disposição para disputar a presidência em 2018, mas desistiu antes das eleições. Por isso, o presidente nacional da sigla, João Caldas, encomendou uma pesquisa para avaliar o potencial eleitoral do ex-presidente da Suprema Corte. O resultado foi de que Barbosa tem mais potencial de voto do que Rebelo. Muito boa noite aos nossos convidados de hoje. Vamos ao debate. Começando contigo, José Eduardo Cardoso. Joaquim Barbosa tem ou não chance contra Luiz Inácio Lula da Silva ou Flávio Bolsonaro? Olá, Débora. Olá, Poit. Olha, é muito difícil a gente sempre prever o futuro numa realidade política como a brasileira. Mas com os dados que nós temos hoje, com tudo que existe envolvido, eu acho muito difícil uma candidatura como a de Joaquim Barbosa decolar. Claro, ou seja, nós temos uma dimensão de polarização entre o espectro da esquerda e o da direita. Direita que tem na candidatura de Flávio Bolsonaro, neste momento ainda o maior expoente, mas uma candidatura que sofreu um fortíssimo abalo agora nesses dias por força da ligação demonstrada entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro ao pedir dinheiro de uma forma bastante estranha para o custeio do filme de Jair Bolsonaro. Temos ainda no campo da direita as candidaturas de Ronaldo Caiado, temos a candidatura de Zema, que começam a tentar disputar espaço nesse espectro. Então, mesmo que Flávio Bolsonaro tenha sido brutalmente atingido e venha naufragar a sua candidatura, a possibilidade de um outro nome ocupar esse espaço à direita é muito grande. Joaquim Barbosa, ele é uma pessoa polêmica, uma pessoa que não tem, digamos assim, uma inserção no mundo político muito forte, tem um conhecimento oriundo do fato de ter sido ministro da Suprema Corte, da sua atuação durante o processo do Mensalão, que enseja críticas e aplausos. Não é uma pessoa, aparentemente, que se coloca como um líder de massa, que pudesse ter uma dimensão carismática, que pudesse envolver e trazer a paixão das multidões. Não me parece assim, só se for uma revelação que efetivamente até hoje ele não mostrou. Isso me leva a crer que é mais uma postura para marcar posição. A pergunta é: em que espectro? Joaquim Barbosa, historicamente, é uma pessoa que tem posições mais à esquerda, embora no Mensalão tenha antagonizado brutalmente com o governo de esquerda que à época existia. Então, nós não dá para saber que espectro ele poderá ocupar. Ao que me parece, portanto, é uma candidatura que apenas irá marcar uma posição que efetivamente terá uma densidade por parte daquelas pessoas que se lembrarem da sua postura como ministro supremo, que concordarem com ela, dentre outras coisas, mas eu não acho que arranhará minimamente o nome de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa eleitoral, nem mesmo daquele nome que se credenciar no eixo à direita. Ou seja, repito, não se sabe ainda quem será esse nome. Todos acreditavam que seria Flávio Bolsonaro, mas os últimos acontecimentos talvez revelem uma mudança desse cenário. Todo o prognóstico, portanto, feito hoje, a partir da análise referencial que nós temos, é que haverá uma disputa entre Lula e um candidato da direita.
que seriam especificamente Flávio Bolsonaro, ou Ronaldo Caiado, ou Zema. As chances aí de Joaquim Barbosa, nesse contexto, ao meu ver, me parece muito diminuta. Obrigada, Cardoso. Vinícius Poit, agora contigo. Joaquim Barbosa tem ou não chance contra Lula e Flávio Bolsonaro? Olá, Débora, José Eduardo Cardoso, meu amigo, e todos estão acompanhando o CNN Grande Debate. Débora, é, aqui é difícil da gente discordar, né, que ele tem pouca chance nesse momento. Muitos vão lembrar dele pela sua atuação, principalmente no Mensalão, pela sua defesa é, fortalecida de suas opiniões, debates ferrenhos com alguns ministros do Supremo, como Gilmar e outros, né? E algumas pessoas gostam, né, e concordam com essa postura dele, e ele terá seus votos. Terá seus votos, é uma candidatura legítima para marcar posição. Aliás, qualquer um que se quiser se candidatar, tiver filiado a um partido, tiver apoio, tem que se candidatar. Falo por experiência própria de quem fui candidato a governador do estado de São Paulo em 2022, né? Foi uma candidatura aguerrida, consegui ir para os debates, mas a gente não conseguiu chegar lá, né? Ficamos em quarto lugar, mas representou mais de 400 mil pessoas. O ex-ministro Joaquim Barbosa tem toda a legitimidade da sua candidatura. Agora, daí falar que ele vai movimentar massas, que ele vai ter todo o jogo político para se estabelecer, tem muita coisa para rolar ainda. Não podemos deixar de cravar, o próprio doutor Zé Eduardo já colocou, posso falar com um pouquinho mais de detalhes, a atuação do Joaquim Barbosa no Mensalão como relator do Mensalão. Né? Então, quando a gente coloca ele, e a sua pergunta, Débora, vai arranhar a candidatura de Flávio, vai arranhar a candidatura de Lula, se a gente olha pela perspectiva da candidatura do Lula, né, é um candidato que tem grande potencial de, pelo menos, apontar alguns problemas seríssimos que o PT, né, e alguns membros ali tiveram na época do Mensalão. Né? Como relator do Mensalão, ele pode trazer à tona algo que algum entorno do candidatura do Lula quer esquecer. Né? Toda a denúncia, toda a acusação, os que foram presos, o que o Marcos Valério, né, o famoso Valério Duto, que, por meio de empresas de publicidade, ele mesmo confessou, recebia dinheiro de estatais em contratos superfaturados, dava esse dinheiro para o PT, segundo o Marcos Valério, que usava para dar em dinheiro para deputados comprar votos para o presidente da República na época. Então, ele pode trazer esses casos à tona. E isso eu estou falando coisas públicas, né, de reportagens e de coisas que o próprio Marcos Valério confessou. Portanto, para citar alguns temas, se a gente for falar da candidatura do Flávio Bolsonaro, Débora, o Joaquim Barbosa, ele tem uma história própria muito forte. Né? Ele pode sim, porque o Flávio ele carrega um sobrenome forte, ele carrega a história do pai dele e tem um grande potencial para chegar lá na frente. Se tiver Lula e Flávio, eu sou mais à direita. Não é que eu gosto e sou fã do Flávio, não, mas eu vou votar nele. Agora, qual é a história do Flávio Bolsonaro? Tem muita coisa que dá para a gente criticar. O próprio doutor Zé Eduardo falou dessa infelicidade aí, dele negar que tinha ligação e tinha com o Vorcaro. E o que o Flávio Bolsonaro já fez na vida? O Joaquim Barbosa vem de baixo, tem uma história aguerrida, tem uma história de alguém que vem do povo, né, e chegou lá, portanto, super legítimo, né, e vou gostar de ver a candidatura do ex-ministro Joaquim Barbosa indo para frente e tendo os votos daqueles que acreditam, mas com muita dificuldade de ganhar volume para ganhar uma eleição. Cardoso, ainda há espaço para uma terceira via crescer a menos de 5 meses da eleição? Não, não acho que exista. Posso me surpreender, mas não me parece que exista. E não acho que Joaquim Barbosa vai trazer absolutamente nada de novo em relação ao PT e ao Lula, ao contrário do que pensa o meu querido amigo Poit. Vamos lembrar, o escândalo mensalão foi em 2005, 21 anos atrás. Depois desse escândalo, Lula já se reelegeu em 2006, elegeu a sua sucessora em 2010, Dilma Rousseff foi eleita em 2014 e Lula se reelegeu em 2022. Ou seja, esse escândalo do mensalão já foi devidamente depurado pela opinião pública e pelo eleitor brasileiro. O que Joaquim Barbosa vai falar? Vai ressuscitar situações que já foram superadas pelo tempo? Não,
Me parece que dificilmente ele pode trazer algo de novo que não seja uma situação de 21 anos atrás, que já foi perfeitamente digerida pela população brasileira em sucessivas eleições que reelegeram Lula e o próprio Partido dos Trabalhadores. Então, acho que, sinceramente, haverá muito pouca contribuição de novo que Joaquim Barbosa possa trazer neste espectro que foi apontado por Poit. Ele vai trazer suas opiniões, ele vai trazer as suas questões para debate, e acho que isso é muito bem-vindo, mas a possibilidade disso se desdobrar num apoio eleitoral massivo, eu acho absolutamente diminuto. Aliás, a comparação que o partido dele fez é com o Aldo Rebelo, uma candidatura que envolve uma trajetória também polêmica de uma pessoa muito culta como Aldo Rebelo, mas que era uma pessoa do PCdoB que depois migrou radicalmente para o bolsonarismo e que não tinha também lá muita densidade do ponto de vista eleitoral. Então, comparar o resultado de pesquisa de Joaquim Barbosa para Aldo Rebelo, dizendo que Joaquim Barbosa tem uma melhor eficiência de produção eleitoral, é o que não acrescenta muito, ou seja, eles estão lá embaixo em qualquer ponderação de pesquisa e creio eu que, tirando o Joaquim Barbosa mostrar um talento que até hoje não se revelou do ponto de vista de emocionar as pessoas, do ponto de vista de contagiar as pessoas, transformando-se num grande líder carismático, coisa que me parece até hoje ele nunca conseguiu ser, acho que dificilmente ele deixará de ocupar um dos últimos postos da disputa eleitoral. Mas a vida é uma caixa de surpresas, como costumam dizer os antigos. Então, eu não sei dizer se estou errado ou certo. Agora, se ele realmente pontuar muito fortemente, ele será um fenômeno dentro dos critérios que nós temos hoje ao nosso dispor para poder analisar a nossa realidade. Tudo leva a crer, portanto, que nós teremos a velha polarização entre esquerda e direita, Lula de um lado, algum dos defensores da direita de outro, ou um deles, que devem ir para o segundo turno se nenhum deles conseguir ter a vitória no primeiro turno. A chance dos outros candidatos que se colocam me parece absolutamente mínima neste cenário. Obrigada, Cardoso. Agora, Vinícius Poit, eu jogo a pergunta para você. Ainda há espaço para uma terceira via crescer, faltando menos de 5 meses para a eleição? Olha, Débora, eu escutei uma frase quando eu entrei na política, né, de Magalhães Pinto, aquela das nuvens, né, Zé? A política é como as nuvens no céu. Você olha uma hora, tá de um jeito. Triscou, olhou de novo, já mudou. Bateu um vento, mudou o cenário. E a gente ainda tem alguns meses até a eleição, né? A turma até falou que, remetendo ao Joesley Day lá atrás, né, a gente teve o Flávio Day. Assim que soltaram o áudio do Flávio Bolsonaro falando com o Vorcaro, dólar subiu, bolsa caiu e, de repente, isso pode mudar todo um cenário. O que mais vai acontecer até a eleição? Tem muita coisa por vir ainda. Então, é óbvio que é muito difícil de surgir uma terceira via nesse momento, mas não é impossível. Inclusive, de se reconfigurar qual candidatura da direita vai estar lá no páreo, dado esse conflito, esse desafio que o Flávio Bolsonaro enfrentou. Eu vejo a candidatura Joaquim Barbosa com muito bons olhos, né? Vejo eles até diferente um pouco do que foi falado, um pouco mais centro, talvez até alguns da direita que olham para ele e falam, cara, esse foi o cara contra a bagunça que o PT fez, esse foi o cara que relatou o mensalão, né? Então vou votar nele até como se fosse um cara de centro-direita. Portanto, a candidatura dele pode agregar e juntar com muitos outros que vão para o segundo turno contra o Lula, que é o que eu acredito que vai acontecer, seja o Flávio, seja o Zemo, seja o Caiado, vai para o segundo turno, a turma vai se juntar em cima daquele que for e a turma da direita vai ganhar a eleição esse ano. Essa é a minha opinião. Agora, Zé, não acho que o Joaquim Barbosa vai trazer nada de novo, ele vai trazer o que todo mundo já escutou, mas né, algumas verdades ou acusações ou confessões que vão vir à tona de volta e que tem uns que não vão gostar. Né? Eu estava lembrando das confissões do Marcos Valério, dizendo que o Lula sabia do mensalão, confissões essas que foram contestadas, tá? Mas ele falou, o Lula sabia do mensalão. Né? Quis conectar o Lula, inclusive, ao crime do Celso Daniel.
quis conectar o PT a lavagem de dinheiro para o PCC, para bingo e tal. Esse era o Marcos Valério que operava o mensalão, né? Eu lembro que a revista Veja deu isso daí, foi bombástico. Portanto, né, tudo contestado, né, essas acusações, mas eu não acho que ele vai trazer nada de novo, não, Zé. É mais o que todo mundo sabe que aconteceu, o que sucedeu na história, mas algumas pessoas não querem relembrar. Portanto, Débora, difícil de ter uma candidatura de terceira via, mas dado esse cenário no Brasil, né, é igual a montanha-russa, são fortes emoções, áudios e mais áudios, ou até vídeos que podem aparecer até a eleição e mudar tudo.